Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do Cruzeiro. Há um movimento acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa que está deixando até os mais experientes dirigentes do futebol brasileiro em estado de alerta. Um verdadeiro império azul está prestes a tomar uma decisão que pode definir não apenas o rumo de uma temporada, mas o destino de toda uma era celeste. Os torcedores nem imaginam o tamanho da reviravolta que está prestes a se desenhar, e o nome envolvido nessa história é simplesmente o mais falado do futebol brasileiro neste momento. Um protagonista jovem, artilheiro, implacável e que está atraindo os olhares mais pesados do futebol europeu. Mas o que está realmente acontecendo por trás das portas trancadas da Toca da Raposa vai além de qualquer expectativa. O que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Essa história não é apenas sobre uma venda milionária, é sobre o poder, a ambição e o peso de uma camisa que está prestes a ser balançada por uma das negociações mais impactantes dos últimos anos. O Cruzeiro, que vem se reconstruindo de forma impressionante sob o comando de Pedro Lourenço e do técnico Leonardo Jardim, agora se vê diante de um dilema gigantesco, e a decisão que será tomada nas próximas semanas pode mudar tudo o que se imaginava para 2026. Agora vamos continuar com a notícia. Nos corredores da Toca, o clima é de expectativa e apreensão. De um lado, o sucesso esportivo que recolocou o Cruzeiro entre os grandes do país, com atuações memoráveis e uma temporada que beira a perfeição. Do outro, as propostas tentadoras que chegam de fora do país, vindas de clubes que enxergam no elenco celeste um verdadeiro tesouro a ser explorado. A diretoria sabe que está diante de uma escolha difícil: manter o seu principal artilheiro e seguir sonhando com títulos ainda maiores, ou abrir espaço para uma negociação histórica que pode fortalecer o caixa do clube por muitos anos. O torcedor, enquanto isso, vive a mistura de orgulho e ansiedade, esperando entender qual será o próximo passo dessa trama que parece saída de um roteiro de filme. E é justamente aqui que o nome mais falado do Cruzeiro entra em cena: Caio Jorge. O atacante de apenas 23 anos não é mais uma promessa, mas uma realidade consolidada. Com gols decisivos, atuações espetaculares e uma postura de liderança dentro e fora de campo, ele se transformou na peça central do projeto celeste. O problema é que o brilho de Caio Jorge ficou grande demais para ser ignorado. Clubes da Inglaterra, Alemanha, Itália e Rússia monitoram o jogador há meses e agora, finalmente, as ofertas concretas começaram a chegar. O Cruzeiro, que até então fazia jogo duro, começa a enxergar a dimensão real da proposta que tem nas mãos. O primeiro clube a se mover com força foi o Zenit, da Rússia, que já havia feito uma sondagem na última janela de transferências. Mas, desta vez, a proposta é oficial e vem acompanhada de números que impressionam qualquer dirigente. O valor em discussão gira em torno de 30 milhões de euros, o equivalente a cerca de 190 milhões. 190 milhões de reais. Um montante que poderia não apenas equilibrar as contas, mas permitir novos investimentos em estrutura, elenco e categorias de base. Porém, Pedro Lourenço e Leonardo Jardim não estão convencidos de que vender agora é a melhor escolha. O Cruzeiro sabe que o momento de Caio Jorge é o melhor possível. Artilheiro da Série A e da Copa do Brasil, o atacante vive uma fase iluminada, e os números comprovam isso. 22 gols marcados e 7 assistências em 40 jogos disputados na temporada. Além disso, Caio Jorge estreou pela seleção brasileira principal sob o comando de Carlo Ancelotti, o que valorizou ainda mais o seu nome no mercado. Em Belo Horizonte, ninguém fala em outra coisa.
A torcida se divide entre o desejo de vê-lo brilhar ainda mais vestindo o azul e o medo de perdê-lo para o futebol europeu. Nos bastidores, o próprio jogador se mostra dividido. Caio Jorge sempre deixou claro o carinho que sente pelo Cruzeiro e o quanto se identifica com o projeto de reconstrução do clube. No entanto, o apelo de jogar em uma liga europeia é enorme. O Milan, o Aston Villa e o Bayer Leverkusen seguem de perto a situação e podem oficializar propostas ainda maiores em janeiro. A sensação é de que o Cruzeiro segura uma bomba relógio nas mãos. E o tempo está passando rápido. Pedro Lourenço, dono da SAF, é conhecido por ser um empresário calculista que pensa a longo prazo e não se deixa levar por pressão. Ele sabe que vender Caio Jorge agora pode ser um movimento lucrativo, mas também arriscado. Leonardo Jardim, por sua vez, entende que perder o seu principal atacante neste momento pode comprometer o planejamento da temporada seguinte, especialmente com a Copa Libertadores no horizonte. A dupla que tem conduzido o Cruzeiro de volta ao protagonismo nacional analisa cada detalhe com cautela. Enquanto isso, o elenco observa de perto a situação. Dentro do vestiário, o nome de Caio Jorge é sinônimo de confiança e liderança. O jovem atacante tem chamado a responsabilidade, incentivado os companheiros e até feito alertas sobre a importância de manter o foco, independentemente do que aconteça com seu futuro. Essa postura vem sendo elogiada por todos na Toca, e muitos acreditam que, mesmo que saia, o legado de profissionalismo e entrega deixado por ele será lembrado por muito tempo. O técnico Leonardo Jardim, experiente e disciplinado, vem mantendo conversas constantes com o jogador. Ele entende que o momento de indecisão pode afetar o rendimento, e por isso tem procurado blindar o elenco de qualquer distração externa. A meta é clara: terminar o ano da forma mais vitoriosa possível e só depois avaliar o que será melhor para o clube e para o atleta. Nos bastidores, o clima é de respeito e entendimento mútuo. O que chama a atenção é a forma como a torcida está reagindo. Nas redes sociais, milhares de mensagens pedem para que Caio Jorge fique, destacando o carinho da torcida e o quanto ele representa a esperança do novo Cruzeiro. Outros mais racionais reconhecem que 190 milhões de reais é um valor irrecusável e que pode significar a chance de o clube investir pesado em reforços. O debate está intenso e cada dia que passa, a decisão parece mais difícil. Enquanto os torcedores discutem, o Cruzeiro prepara-se para um movimento estratégico. Pedro Lourenço convocou uma reunião de emergência com o departamento financeiro e o staff do jogador. O objetivo é traçar um plano que beneficie ambas as partes. Há quem diga que o Cruzeiro já trabalha com nomes para substituir Caio Jorge, caso a venda se concretize, e que Leonardo Jardim aprovou alguns alvos no mercado sul-americano. Um dos fatores que mais pesam na decisão é a ambição de Caio Jorge de disputar a Copa do Mundo de 2026. Ele acredita que permanecer mais um ano no Cruzeiro pode aumentar suas chances de ser convocado, já que teria mais visibilidade e continuidade como titular absoluto. Essa visão é compartilhada pelo técnico Leonardo Jardim, que vê no atacante não apenas um artilheiro, mas um símbolo da nova fase do Cruzeiro. Mas o futebol, como se sabe, é imprevisível. Tudo pode mudar com um telefonema, uma proposta irrecusável ou uma oportunidade que pareça única. E o Cruzeiro está exatamente nesse ponto, entre o sonho e a realidade, entre o planejamento e o desejo de permanecer no topo. O clube vive um dos momentos mais importantes de sua nova era, e a decisão sobre Caio Jorge pode ser o divisor de águas. Por outro lado, há um consenso dentro da Toca. O Cruzeiro não será refém de negociações,
E isso é algo que vem sendo martelado em todas as reuniões internas. Pedro Lourenço, dono da SAF e principal responsável por transformar a realidade financeira e estrutural do clube, deixou claro que o Cruzeiro não se curvará diante do assédio de nenhum gigante europeu. O Cruzeiro não está mais naquela posição vulnerável de anos atrás, quando precisava vender seus principais talentos às pressas para pagar dívidas e sobreviver. Agora, o cenário é completamente diferente. O clube se reergueu, construiu uma base sólida, equilibrada e autossuficiente, e isso muda totalmente a maneira como as decisões são tomadas. A palavra de ordem dentro da toca é: o Cruzeiro vende quando quer, não quando precisa. Pedro Lourenço tem repetido isso a todos os departamentos do clube, do futebol ao marketing, da base à diretoria executiva. O Cruzeiro não vai se desfazer de seus ativos sem que haja uma contrapartida realmente vantajosa, tanto no aspecto financeiro quanto esportivo. Por isso, quando se fala na possível saída de Caio Jorge, o raciocínio é o mesmo. O clube só abrirá mão de seu artilheiro se a proposta for capaz de compensar o impacto esportivo de perdê-lo. E quando Pedro fala vantajoso, não se trata apenas do valor de 190 milhões de reais na mesa, mas de todo o contexto que envolve a transferência, bônus, metas, direitos futuros e garantias de que o Cruzeiro continuará forte e competitivo, mesmo após a negociação. Essa visão de gestão mostra o quanto o clube aprendeu com os erros do passado e o quanto está preparado para jogar em um novo patamar de profissionalismo. O Cruzeiro de hoje é uma instituição completamente transformada. As dívidas que sufocavam o clube foram controladas, as receitas cresceram e o ambiente interno se tornou um modelo de estabilidade no futebol brasileiro. Sob o comando de Pedro Lourenço e Leonardo Jardim, o clube passou a pensar de forma empresarial, mas sem perder a essência esportiva. Cada movimento é planejado, cada decisão é calculada. A venda de um jogador não é mais uma reação ao desespero, mas uma escolha estratégica dentro de um plano maior. Essa filosofia de gestão permitiu que o Cruzeiro deixasse de ser coadjuvante para voltar a ser protagonista. Hoje, a Toca da Raposa é referência em organização e transparência, com uma estrutura que impressiona até clubes de fora do país. Essa nova postura mostra o quanto o Cruzeiro amadureceu e está preparado para tomar decisões com serenidade, visão e autoridade. O clube entende o seu valor no mercado e sabe o peso que carrega no futebol brasileiro. Pedro Lourenço deixou claro que o Cruzeiro de 2025 não é mais aquele clube que dependia de favores ou empréstimos, mas uma potência em ascensão capaz de dizer não a propostas que não condizem com sua grandeza. Essa firmeza, aliada à competência da gestão atual, é o que garante que, independentemente do desfecho da novela envolvendo Caio Jorge, o Cruzeiro seguirá firme, estável e cada vez mais forte. A Toca da Raposa vive um novo tempo, um tempo de respeito, autoridade e visão de futuro. E isso, mais do que qualquer proposta milionária, é o verdadeiro patrimônio do Cruzeiro Esporte Clube. O que se sabe é que, independentemente do desfecho, Caio Jorge já entrou para a história recente do Cruzeiro. Seus gols, sua postura e sua entrega marcaram um novo ciclo na Toca da Raposa. E caso a transferência realmente aconteça, será não apenas a venda de um jogador, mas o início de um novo capítulo para o clube, com novos investimentos e novos protagonistas surgindo. Agora o que resta é esperar o desfecho dessa novela milionária que tem o Cruzeiro como protagonista. O torcedor quer saber, será que Caio Jorge fica para disputar a Libertadores e brigar por títulos? Ou será que o atacante vai cruzar o oceano para iniciar um novo desafio na Europa? Deixe aqui nos comentários o que você acha que o Cruzeiro deve fazer nessa situação.
E não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as notícias da Raposa em primeira mão.